A caminho da luz. História da civilização à luz do Espiritismo, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Capítulo 6. A família hindu-europeia. As migrações sucessivas. Se as civilizações hindu e egípcia definiram-se no mundo em breves séculos, o mesmo não aconteceu com a civilização ariana, que ia iniciar na Europa os seus movimentos evolutivos. Somente com o escoar de muitos séculos regularizam-se as suas migrações sucessivas através dos planaltos da Pérsia. Do Irã, procederam quase todas as correntes da raça branca que representariam mais tarde os troncos genealógicos da família hindu-europeia. Conforme afirmávamos, os arianos que procuravam as novas emoções de uma terra desconhecida eram, na sua maioria, os espíritos revoltados com as condições do seu degredo, pouco afeitos aos mistérios religiosos que, pela força das circunstâncias, impunham uma disciplina de resignação e humildade, não cuidaram da conservação do seu tradicionalismo, na ânsia de conquistar um novo paraíso e serenarem assim as suas inquietações angustiosas. A ausência de notícias históricas. Aí reside a razão do escasso conhecimento dos historiadores acerca dos árias primitivos que lançaram os marcos da civilização europeia. Caminheiros do desconhecido erraram pelas planícies e montanhas desertas, não como o povo hebreu, que guardava a palavra divina com a sua fé, mas desarvorados e sem esperança, contando apenas com as próprias forças em virtude do seu caráter livre e insubmisso. Suas incursões entre as tribos selvagens da Europa datam de mais ou menos 10 milênios antes da vinda do Cristo. Não obstante, a humanidade localizar-lhe a marcha apenas 4.000 anos antes do grande acontecimento da Judéia. É que, em vista da situação psicológica, os primitivos árias do Velho Mundo não deixaram vestígios nos domínios da fé, único caminho daqueles tempos através do qual poderia uma raça assinalar sua passagem pela terra. Não guardavam a história verbal de uma religião que não possuíam. Mais revoltados e enrijecidos que todos os demais companheiros exilados no orbe terrestre, suas reminiscências da vida pregressa nos planos mais elevados, qual a que haviam experimentado no da capela, traduziam-se numa revolta íntima, amargurada e dolorosa contra as determinações de ordem divina. Apenas muito mais tarde, com a contribuição dos milênios, os celtas retornaram ao culto divino, venerando as forças da natureza junto dos carvalhos sagrados, e os germanos iniciaram a sua devoção ao fogo, que personificava a seus olhos a potência criadora dos seres e das coisas, enquanto outros povos começaram a sacrificar vítimas e objetos aos seus numerosos deuses. A grande virtude dos árias europeus. A misericórdia do Cristo, porém, jamais deixou de acompanhar esse grande povo no seu atribulado desterro. Ao influxo dos seus emissários, as massas migratórias da Ásia se dividiram em grupos diversos que penetraram na Europa desde o Peloponeso até as vastas regiões da Rússia, onde se encontram os antepassados dos gregos, latinos, sanitas, úmbrios, gauleses, citas, iberos, romanos, saxônicos, germanos, eslavos. Essas tribos assimilaram todos os elementos encontrados em seus caminhos, impulsionando-lhes os passos nas sendas do progresso e do aperfeiçoamento. Enquanto os semitas e hindus se perderam na cristalização do orgulho religioso, as famílias arianas da Europa, embora revoltadas e endurecidas, confraternizaram com o selvagem, e nisso reside a sua maior virtude. Assimilando os aborígenes,
engendraram as premissas de todos os surtos das civilizações futuras. Nessa movimentação, para o estabelecimento do novo habitat, organizaram as primeiras noções políticas da vida coletiva, elegendo cada tribo um chefe para a direção de sua vida em comum. A agricultura, as indústrias pastoris, com elas encontraram os primeiros impulsos nas estradas incertas dos que descendiam do primata europeu. Com as organizações econômicas oriundas do trato direto com o solo, deixaram perceber a lembrança de suas lutas no antigo mundo que haviam deixado. Bastou que inaugurassem na terra o senso da propriedade para que o germe da separatividade, do ciúme, da ambição e do egoísmo lhes destruísse os esforços benfazejos. As rivalidades entre as tribos na vida comum induziram-nas aos primeiros embates fratricidas. O Mediterrâneo e o Mar do Norte. Por essa época, novos fenômenos geológicos abalam a vida do globo. Precisava Jesus estabelecer as linhas definitivas da grande civilização, cujos primórdios se levantavam, e dessas convulsões físicas do orbe surgem renovações que definem o Mediterrâneo e o Mar do Norte, fixando-se os limites da ação daqueles núcleos de operários da evolução coletiva. O Cristo sabia valorizar a atividade da família indo-europeia, que, se era a mais revoltada contra os desígnios do alto, era também a única que confraternizava com o selvagem, aperfeiçoando-lhe os caracteres raciais, sem esmorecer na ação construtiva das oficinas do porvir. Através dos milênios, aliviou-lhe os pesares no caminho sobrecarregado de lutas e dores tenazes. Assim, enviou-lhe emissários em todas as circunstâncias, atendendo-lhe os secretos apelos do coração no labor educativo das tribos primitivas do continente. Suavizou-lhe a revolta e a amargura, ajudando a reconstruir o templo da fé na esteira das gerações. Nos bosques da Armórica, os celtas antigos levantaram os altares da crença entre as árvores sagradas da natureza. Doces revelações espirituais caem na alma desse povo místico e operoso que, muito antes dos saxões, povoou as terras da Grã-Bretanha. A reencarnação de numerosos auxiliares do Mestre em seus labores divinos opera uma nova fase de evolução no seio da família indo-europeia, já caracterizada pelas mais diversas expressões raciais. Enquanto os germanos criam novas modalidades de progresso, o Lácio se ergue na Itália central entre a Etrúria e a Campânia. A Grécia se povoa de mestres e cantores, e todo o Mediterrâneo oriental envolve o uso da escrita, adquirido na convizinhança das civilizações mais avançadas. Os nórdicos e os mediterrânicos. O fenômeno das trocas e os primeiros impulsos comerciais levantam, todavia, longa série de barreiras entre as relações desses povos. De um lado estavam os nórdicos e, de outro, permaneciam os mediterrânicos, em luta acérrima e constante. A rivalidade acende nessas duas facções os fogos da guerra, sob os céus tranquilos do velho mundo. Uns e outros empunham as armas primitivas para as lutas de extermínio e destruição das hostes inimigas, e a linha divisória dos litigantes se alonga justamente no local onde hoje se traçam os limites da França e da Alemanha contemporâneas. É como se explica essa intensidade de aversão racial entre as duas nações, contadas entre as mais progressistas e operosas do planeta. Tal situação psicológica entre ambas haveria de tornar-se em fatalidade histórica, oriunda dos atritos entre o germanismo e a latinidade nas épocas primitivas. O que não se justifica, porém,
é a perpetuação dessa animosidade no curso dos tempos, pelo que se impõe, como imperativo constante, a concentração de todos os pensamentos no objetivo da fraternidade geral. Origem do racionalismo. Os arianos da Europa, como ficou esclarecido, não possuíram grandes ascendentes religiosos na sua formação primitiva, em vista do senso prático que os caracterizou nos primeiros tempos de sua organização. O racionalismo de suas concepções, a tendência para as ciências positivas e o amor pela hegemonia e a liberdade são, dessa maneira, elucidados dentro da análise dos seus primórdios. Em matéria de religião, quase todos os seus passos foram orientados pelos povos semitas e hindus, mas, pelo cultivo da razão, puderam aperfeiçoar a ciência até as culminâncias das conquistas modernas. O mundo, se muitas vezes perdeu com as suas inquietações e com as suas lutas renovadoras, muito lhes deve pela colaboração decidida e sincera no labor do pensamento, em todas as épocas e períodos evolutivos. As advertências do Cristo. A sua confraternização com os terrícolas primários, encontrados no seu caminho, constitui uma dívida sagrada da humanidade para com os seus labores planetários. O Senhor da semeadura e da seara não lhes desconhece essa grande virtude e é por isso que as exortações de toda a natureza são por ele enviadas do alto nos tempos que correm às nações europeias, a fim de que se preservem do extermínio e da destruição terrestre, arrancando-as do primitivismo para um elevado nível de aperfeiçoamento nos grandes trabalhos construtivos da evolução global. Se erraram muito, foram igualmente muito sinceras, porque a sua inquietação era por levantar um novo paraíso para si mesmas e para os homens terrestres, com cujas famílias fraternizaram-se desde o princípio. Faltaram-lhe os valores espirituais de uma perfeita base religiosa, situação essa para a qual concorreram inegavelmente na utilização do livre-arbítrio. Mas o Cristo, nas dolorosas transições deste século, há de amparar-lhes as expressões mais dignas e mais puras, espiritualmente falando, e no momento psicológico das grandes transformações, o fruto de suas atividades fecundas há de ser aproveitado como a semente nova para a civilização do porvir. Capítulo 7. O povo de Israel. Israel. Dos espíritos degredados na terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho dentro de suas concepções da verdade e da vida. Consciente da superioridade de seus valores, nunca perdeu a oportunidade de demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. Entretanto, em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer que Israel, num paradoxo flagrante, antecipando-se às conquistas dos outros povos, ensinou de todos os tempos a fraternidade, a par de uma fé soberana e imorredoura. Sem pátria e sem lar, esse povo heróico tem sabido viver em todos os climas sociais e políticos, exemplificando a solidariedade humana nas melhores tradições de trabalho. Sua existência histórica, contudo, é uma lição dolorosa para todos os povos do mundo, das sequências nefastas do orgulho e do exclusivismo. Moisés. As lendas da Torre de Babel não representam um mito nas páginas antigas do Velho Testamento, porque o exílio na terra não pesou tanto às outras raças degredadas quanto à alma orgulhosa dos judeus,
inadaptados e revoltados num mundo que não os compreendia. Sem procurarmos os seus antepassados, anteriores a Moisés, vamos encontrar o grande legislador hebreu saturando-se de todos os conhecimentos iniciáticos no Egito Antigo, onde o seu espírito recebeu primorosa educação à sombra do prestígio de Termutes, cuja caridade fraterna o recolhera. Moisés, na sua qualidade de mensageiro do Divino Mestre, procura então concentrar o seu povo para a grande jornada em busca da terra da promissão. Médium extraordinário, realiza grandes feitos ante os seus irmãos e companheiros maravilhados. É quando então recebe de emissários do Cristo no Sinai os 10 sagrados mandamentos que até hoje representam a base de toda a justiça no mundo. Antes de abandonar as lutas da terra, na estática visão da terra prometida, Moisés lega à posteridade as suas tradições no Pentateuco, iniciando a construção da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos para as coletividades por vindouras. O judaísmo e o cristianismo. Estudando-se a trajetória do povo israelita, verifica-se que o Antigo Testamento é um repositório de conhecimentos secretos dos iniciados do povo judeu e que somente os grandes mestres da raça poderiam interpretá-lo fielmente nas épocas mais remotas. Eminentes espiritualistas franceses, nesses últimos tempos, procuraram penetrar os seus obscuros segredos e, todavia, aproximando-se da realidade com referência às interpretações, não lhes foi possível solucionar os vastos problemas que as suas expressões oferecem. Os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Contudo, e não obstante a sua feição esfingética, é no conjunto um poema de eternas claridades. Seus cânticos de amor e de esperança atravessam as eras com o mesmo sabor indestrutível de crença e de beleza. É por isso que, a par do Evangelho, está o Velho Testamento, tocado de clarões imortais para a visão espiritual de todos os corações. Uma perfeita conexão reúne as duas leis, que representam duas etapas diferentes do progresso humano. Moisés, com a expressão rude da sua palavra primitiva, recebe do mundo espiritual as leis básicas do Sinai, construindo desse modo o grande alicerce do aperfeiçoamento moral do mundo. E Jesus, no Tabor, ensina a humanidade a desferir das sombras da terra o seu voo divino para as luzes do céu. O monoteísmo. O que mais admira, porém, naquelas tribos nômades e desprotegidas é a fortaleza espiritual que lhes nutria a fé nos mais arrojados e espinhosos caminhos. Enquanto a civilização egípcia e os iniciados hindus criavam o politeísmo para satisfazer os imperativos da época, contemporizando com a versatilidade das multidões, o povo de Israel acreditava somente na existência do Deus Todo-Poderoso, por amor do qual aprendia a sofrer todas as injúrias e a tolerar todos os martírios. 40 anos no deserto representaram para aquele povo como que um curso de consolidação da sua fé, contagiosa e ardente. Seguiu-lhe Jesus todos os passos, assistindo-o nos mais delicados momentos de sua vida, e foi ainda, sob o pálio de sua proteção, que se organizaram os reinos de Israel e de Judá na Palestina. Todas as raças da terra devem aos judeus esse benefício sagrado que consiste na revelação do Deus único, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. O grande legislador dos hebreus
trouxera a determinação de Jesus com respeito à simplificação das fórmulas iniciáticas para a compreensão geral do povo. A missão de Moisés foi tornar acessíveis ao sentimento popular as grandes lições que os demais iniciados eram compelidos a ocultar, e, de fato, no seio de todas as grandes figuras da antiguidade, destaca-se o seu vulto como o primeiro a rasgar a cortina que pesa sobre os mais elevados conhecimentos, filtrando a luz da verdade religiosa para a alma simples e generosa do povo. A escolha de Israel. No reino de Israel, sucederam-se as tribos e os enviados do Senhor. Todos os seus caminhos no mundo estão cheios de vozes proféticas e consoladoras acerca daquele que ao mundo viria para ser glorificado como Cordeiro de Deus. A cada século, renovam-se as profecias e cada templo espera a palavra de ordem dos céus através do Salvador do mundo. Os doutores da lei, no templo de Jerusalém, confabulam, respeitosos, sobre o divino missionário. Na sua vaidade orgulhosa, esperavam-no no seu carro vitorioso, para proclamar a todas as gentes a superioridade de Israel e operar todos os milagres e prodígios. E, recordando esses apontamentos da história, somos naturalmente levados a perguntar o porquê da preferência de Jesus pela árvore de Davi, para levar a efeito as suas divinas lições à humanidade. Mas a própria lógica nos faz reconhecer que, de todos os povos de então, sendo Israel o mais crente, era também o mais necessitado, dada a sua vaidade exclusivista e pretensiosa. Muito se pedirá de quem muito haja recebido. E os israelitas haviam conquistado muito, do alto em matéria de fé, sendo justo que se lhes exigisse um grau correspondente de compreensão em matéria de humildade e de amor. A incompreensão do judaísmo. A verdade, porém, é que Jesus, chegando ao mundo, não foi absolutamente entendido pelo povo judeu. Os sacerdotes não esperavam que o Redentor procurasse a hora mais escura da noite para surgir na paisagem terrestre. Segundo a sua concepção, o Senhor deveria chegar no carro magnificente de suas glórias divinas, trazido do céu à terra pela legião dos seus tronos e anjos. Deveria humilhar todos os reis do mundo, conferindo a Israel o cetro supremo na direção de todos os povos do planeta. Deveria operar todos os prodígios, ofuscando a glória dos Césares. E, no entanto, o Cristo surgira entre os animais humildes da manjedoura. Apresentava-se como filho de um carpinteiro e, no cumprimento de sua gloriosa missão de amor e de humildade, protegia as prostitutas, confundia-se com os pobres e com os humilhados, visitava as casas suspeitas para de lá arrancar os seus auxiliares e seguidores. Seus companheiros prediletos eram os pescadores ignorantes e humildes, dos quais fazia apóstolos bem-amados. Abandonando os templos da lei, era frequentemente encontrado ao longo do Tiberíades, em cujas margens pregava aos simples a fraternidade e o amor, a sabedoria e a humildade. O judaísmo, saturado de orgulho, não conseguiu compreender a ação do celeste emissário. Apesar da crença fervorosa e sincera, Israel não sabia que toda a salvação tem de começar no íntimo de cada um e, cumprindo as profecias de seus próprios filhos, conduziu aos martírios da cruz o divino Cordeiro. No porvir. As organizações dos doutores da lei subsistiram no curso incessante dos tempos. Embalde, esperaram eles outro Cristo, nesses 2 milênios que ora chegam a termo. A realidade é que um sopro de amargura pesou fortemente sobre os destinos da raça
depois da ignominiosa tarde do Calvário. As sombras simbólicas que caíram sobre o Templo de Jerusalém acompanharam igualmente o povo escolhido em todas as diretivas, pelas estradas longas do mundo, com amplos reflexos no ambiente contemporâneo. Israel continua a cultuar o Deus Todo-Poderoso dos seus profetas, seus rituais prosseguem em pontos isolados do orbe inteiro. É talvez a raça mais livre, mais internacionalista, mais fraternal entre si, mas também a mais altiva e exclusivista do mundo. Apesar de não ter uma pátria, e não obstante todas as perseguições e clamorosas injustiças experimentadas nas suas jornadas de sofrimento, Israel fez o seu roteiro através das cidades tumultuosas, esperando o Messias da sua redenção e da sua liberdade. Jesus acompanha-lhe a marcha dolorosa através dos séculos de lutas expiatórias e regeneradoras. Novos conhecimentos dimanam do céu para o coração dos seus patriarcas, e não tardará muito tempo para que vejamos os judeus compreendendo integralmente a missão sublime do verdadeiro cristianismo e aliando-se a todos os povos da terra para a caminhada salvadora em busca da edificação de um mundo melhor.